Arro, pessoal, muito boa noite. Começando a nossa clássica live do resumo astrológico da semana, que hoje vai ser no domingo, não vai ser na segunda. Enquanto a live vai chamando a galera, eu vou pegar aqui meu aroma de óleo essencial para poder me sintonizar, para poder trazer, né, as melhores reflexões aí para essa semana. É uma pena que vocês não podem sentir o aroma do óleo essencial através da live, mas é uma delícia. Boa noite, Cris. Quem for chegando, pega esse aviãozinho, manda para uma pessoa que você sabe que gosta de astrologia, que gosta de espiritualidade, que gosta dos temas que a gente conversa aqui. Domingo é maravilhoso. Então, eu gostaria de fazer mais um domingo, né? Esse fim de semana foi bem bacana para isso e não estarei sozinho aqui nessa live. Melhor ainda no domingo, porque eu não estarei sozinho. Então, mandem os coraçõezinhos, despertem essa live enquanto eu vou sentindo um pouquinho mais o aroma. Eu estou sentindo aqui o aroma do Adaptive, que é um aroma incrível, é um mix de óleos essenciais que trabalha nosso sistema adaptativo para trazer calma, tranquilidade, paz, enfim, traz tudo de bom. Quanto tempo não aparecer a notificação das suas lives? Pois é, eu estou fazendo uma por semana, né? Estou fazendo uma live por semana, um resumão, mas temos novidades muito interessantes aqui nessa live. Eu já tenho falado sobre isso no Astral do Dia, aliás, falando aqui para todo mundo, né? Se você está pegando essa live aqui a primeira vez, nessa live eu faço o seguinte, ó, é bem um negócio caseiro mesmo, né? Eu pego aqui, eu listo os principais aspectos da semana, que não são aqueles da Lua, porque a Lua faz um monte de aspecto, né? Ela fala basicamente com todo mundo no mês. E aqui a gente fala, né? Quais são os aspectos da semana, a gente dá o tom da semana. Mas lá no Telegram, no YouTube, no Spotify, você pode ouvir o Astral do Dia, onde todos os dias, sem falha, de domingo a domingo, eu mando uma reflexão astrológica falando sobre tudo o que está acontecendo no dia. Inclusive os aspectos aqui, né, que eu falo no resumão, e os aspectos mais detalhados ali, mais rápidos, que são os da Lua. Sullivan chegou, se você quiser já entrar, já manda aí um pedido para você entrar na live e já participar. Faremos um resumão em dupla hoje. Se vocês gostarem, comenta aqui, de repente a gente se programa para fazer, né? Mais vezes esse resumão em dupla. Enquanto isso, ó, já pediu aqui a autorização, vamos ver lá se vai rolar. Aí, tô aparecendo, não? Como tá carregando, vamos ver. Já ouvi Vamos. você, mas está carregando aqui, a bolinha está É, querendo carregar. aqui para mim não tô aparecendo. Eu vou É, entrar de então, novo. tá com a bolinha, né? Tá dizendo que tá carregando, vamos ver. Né? Vamos ver. Mas enquanto isso, enquanto vai tentando carregar, senão você tenta sair e entrar de novo, Tá. vamos falar da semana do dia do 16 até o dia 22 de março. Pessoal, já estamos aí quase nos encaminhando para o final de março, hein? Quem duvida aí que daqui a pouquinho a gente está falando de 2027, já estamos chegando em 2027, olha como passa rápido, né? O tempo. E mais importante ainda, para quem acompanha a astrologia, não está aparecendo mesmo, né? Então, de repente, você tentar sair e entrar de novo, pode ser um caminho aí, né, para a gente poder aparecer os dois aqui na live. E essa é uma semana muito importante, por quê? Porque é a última semana do ano astrológico de 2025. Então, para quem acompanha a astrologia, eu não sei, acho que ela caiu mesmo, né? Olha só que loucura. Deixa eu. Oh, meu Deus. Vamos ver. Boa tarde, Bárbara. Seguimos no Mercúrio retrógrado, tá? Então a gente está aí essas chatices. Aliás, o meu celular deu pau de novo, né? Então, do nada, ele começou a apitar de novo. Não consigo carregar ele no cabo, tenho que colocar no Wi-Fi. Cadê? Ela tá tentando entrar e não tá rolando. Entrar ao vivo, vamos ver. Enquanto ela vai tentando entrar, então a gente está falando da última semana do ano. Agora Aê, sim, né? agora tem, foi. tem que tentar duas vezes para o negócio dar certo, né? Uhum, sim. Maravilhoso. O Dacune falou, o meu quebrou a câmera. Eu estou um pouquinho melhor do que você, né? Porque a minha câmera está funcionando, mas eu tenho que ficar carregando no Wi-Fi, é uma coisa bem lenta, enfim. Mas eu estou esperando o Mercúrio retrógrado passar. Estou até com o sentimento de que ele vai voltar, né? A funcionar depois desse Mercúrio retrógrado que foi assim, foi campeão, né? Esse Mercúrio retrógrado, pelo amor de Deus. Mas enfim, última semana de 2025, do ano astrológico de 2025. Então, a partir, né, a Mercúrio retrógrado da agenda, exatamente. A partir aqui, ó, da sexta-feira dessa semana, olha que sexta-feira importante. A gente tem o ingresso do Sol em Áries, né? Então o Sol entra no signo de Áries.
que significa que está começando mais um ciclo do zodíaco, o ano novo astrológico, e também temos uma troca de estação. Ou seja, para a gente aqui no Hemisfério Sul, estamos na última semana do verão. Né? Hoje foi o último sábado do verão, o próximo sábado já será outono aqui para a gente. E lá para o Hemisfério Norte será primavera. Então é uma semana muito importante, é uma semana de finalizações e inicializações. Né? Então um ciclo se finaliza e o outro se inicia. Por isso a gente já vê que é uma semana de muita preparação. Né? Começamos com a lua minguante em Aquário, estamos com a lua minguante em Aquário, agora eu estou com um sono violento, né? Estou com muito, muito sono e estou dormindo, né? Ontem foi bom, dormi pra caramba, dormi bem, né? Deu ali às 8 horas bonitinho, mas ainda estou com sono. Temos aí, né? A lua minguante meio que convida aí ao descanso. Aí teremos a lua minguante passando por Peixes, né? O signo místico, o signo de mergulho no inconsciente. Teremos uma lua nova em Peixes, né? Então, antes de virar o ano astrológico, teremos uma última lua nova. Depois, a lua nova passa por Áries. E finalizamos a semana com a lua em Touro. E a Sullivan está aqui porque a gente tem próximo fim de semana vai ser especialíssimo, né? Exato. Kátia, boa tarde. E assim, foi uma sincronicidade maravilhosa porque a gente vai começar, né, a falar de Áries com tudo, com toda essa energia ariana que vai ter. A gente vai ter em abril, pessoal, se preparem, tá? Porque abril vai ter, assim, tivemos toda uma concentração astrológica em Peixes nos últimos tempos aí, e agora vai toda a concentração astrológica para Áries. Hum. Então, vai dizer se não vale a pena você conseguir trabalhar bem esse arquétipo, trabalhar bem essa energia. Né? Não ficar sem trabalhar, ou seja, está passando uma energia fortíssima e você não pega ela, não se apropria dela, ou pior, né? Você está com essa energia fortíssima e ela causa estragos na sua vida. Exato. Então a gente vai ter um encontrão especial. Olha lá, começou a seguir a Súria, é isso aí. Nos sigam, né? Sigam os dois, Segue que a de vez em gente. quando a gente tem coisas juntos aí que a gente posta, enfim. Então a gente vai ter, né, o Sol entrando em Áries. A gente já tem Saturno em Áries, já tem Netuno em Áries, a Vênus já entrou em Áries, agora vai o Sol, depois só vai faltar Mercúrio e Marte, e teremos essa energia ariana fortíssima. Bom, segunda-feira, aí se você quiser falar alguma coisa, me interrompe, tá? Eu vou falando Não, aqui, se tiver alguma coisa, eu, me. só o que eu ia falar foi até que eu falei nos stories esses dias, né? Eu sei que muitos dos seus seguidores já sabem disso, né? Eles já Uhum. sabem que, por exemplo, não, claro, nós temos todos os signos no nosso mapa astral. E é importante falar, para quem não conhece muito o mapa astral, os meus seguidores, por exemplo, muitos deles nem sabem direito o que é astrologia, até já ouviram falar, ou de repente já fizeram ali um mapa, né, com alguém, mas não tem muita noção. O mapa, gente, astral é o mapa da tua vida. Tá ali o teu mapa, tua missão de vida, tem até vida passada no mapa astral. Né? E os planetas, eles exercem uma energia sobre a tua existência aqui, nessa vida, nessa reencarnação, o que você veio cumprir. Então, dito isso, todos nós temos todos os signos do nosso mapa. Então, eu até brinco muito aqui em casa, né? Eu brinco muito porque, por exemplo, Áries é um signo que eu tenho trauma. Eu tenho meu pavor de Áries, né? Meu irmão, ele é escorpião, como eu, mas o ascendente dele é Áries. Ele é mais Áries do que escorpião, inclusive, eu até falo isso, né? E o meu ex-marido também é Áries, né? Então eu tenho umas experiências péssimas com Áries. E a minha casa 4 é Áries. Ou seja, eu preciso trabalhar essa energia dentro de casa, né? Como eu sou em casa, ou seja, eu tenho Áries no meu mapa. Então, assim, é muito interessante porque essa jornada que a gente começa a semana que vem é uma jornada que vai trabalhar o teu mapa inteiro astral. Claro, a gente não vai fazer mapa por mapa, mas uma vez que você tem ali, né, o teu mapa astral, vai trabalhar esse mapa de uma maneira íntegra, ou seja, todas as energias do teu mapa, todos os pontos do teu mapa. E claro, com o melhor astrólogo, que modéstia à parte, eu falo, independente de ser o meu marido, ele é um dos melhores astrólogos que eu conheço, se não o melhor, né? E a O gente vai. ascendente Ares também. Ai, a Cris tem ascendente. Ih, Cris, olha lá, tem que trabalhar essa energia. É uma energia, né? Fantástica. Como que eu direciono essa energia? A gente precisa aprender a trabalhar, porque é uma energia que pode ser muito maléfica. Trabalha muito a questão da raiva. O Amir sabe falar muito melhor que eu, óbvio, mas é basicamente isso. São os arquétipos que estão na gente que a gente não domina. Então, nossa, é fantástico. Era isso que eu queria falar. E começa o ano com ele, né? Que é a criança do zodíaco. Aqui, pessoal, arquétipos. Aqui, esse aqui é bem legal esse livro, bem Boa. pequenininho, né? Grandão. Estou até com ele aqui porque ele vai fazer parte, né, da jornada. Tem aqui mitologia, tem os arquétipos, as energias, Uau. enfim. Então,
vai ser muito legal, porque sim, eu sempre falo que a gente tem todos os signos do zodíaco, tudo que cabe ao ser humano está no mapa astral e está no nosso mapa, né? Sim. Então vai ser uma jornada onde a gente vai trabalhando, conhecendo e ativando todos os signos, e inclusive quando a energia dele estiver brilhando no céu, né? Vai ser bem legal. E já deixando um recado, né? Eu tenho colocado no podcast, o grupo no WhatsApp, depois a gente vai colocar aqui na descrição aqui dessa live também, e depois também nos stories. Entre no grupo do WhatsApp, porque a gente vai querer fazer ao longo da semana um encontro no Zoom. Não vai ser aqui, vai ser no Zoom. A gente vai entrar no Zoom, onde a gente vai falar com mais detalhes, né, sobre toda essa jornada. Que, assim, vai ser muito, muito legal. Quem gosta de astrologia, quem quer se desenvolver, enfim, quem gosta do ser humano, né, de entender o ser humano, venha, porque vai ser muito bom. Bom, segunda-feira, amanhã, a gente começa então a semana com a lua minguante ainda, lua no signo de Aquário. Vai ser um dia até um pouco diferente, né? Vai ser lua fora de curso, vai ter contato com Urano, olha lá, quem quer saber mais, entra no grupo do WhatsApp, que vai ter lá, né, tudo bonitinho ali que a gente vai mandar, e esse encontro no Zoom, encontro para realmente quem quiser saber mais. Só que a gente tem também uma quadratura de Mercúrio com Lilith, que acontece nessa madrugada, de hoje para amanhã, né? Então a gente meio que acorda com esse efeito. E só falando, né? Lilith é um ponto polêmico no mapa, né? Comenta aqui se você conhece a sua Lilith. Lilith é um ponto que representa ali, né? O feminino selvagem, o feminino sagrado, o feminino poderoso, mas que dentro da nossa sociedade patriarcal é bloqueado, é rejeitado, enfim. E aí virou esse ponto no mapa, né? Para quem não conhece, depois a gente pode até de repente ter algum conteúdo específico só para Lilith, né? Mas ela ficou com Lilith, aquele. Lilith é um asteroide? Na verdade, Lilith tem quatro Liliths, né? Então, a que a gente mais trabalha, na verdade, é o cálculo onde a Lua está mais longe da Terra, é um ponto lunar, na verdade, né? Vem da Lua, Ah. né? Lilith vem da Lua. Então, que é feminino, Quem né? Um sabia arquétipo bem, disso, escreve aqui, eu sabia. Quem não sabia, escreve, não sabia. né? É um arquétipo bem feminino e, infelizmente, mostra isso, né? Muito do que o feminino vem sofrendo aí ao longo dos tempos, e aí gera uma revolta, e gera. É muito ligado com a sexualidade, Lilith, né? Então, as escolas de mistério também falam, né, da questão de Lilith que veio trazer a sexualidade para a gente. Fato é que Mercúrio quadratura com Lilith, inclusive na madrugada, pode trazer sonhos que envolvem questões lilithianas, pode envolver algum trauma, algum abuso, pode envolver alguma questão de justiça, de alguma raiva, alguma coisa desse tipo que pode vir à tona, e cuidado para não acordar de mau humor amanhã. Né? Então, cuidado para de repente, às vezes, vir alguma coisa no sonho, e aí acorda de mau humor, e aí de repente briga com alguém, desconta com alguém, por causa da quadratura Mercúrio com Lilith. Cuidado com a comunicação também. A comunicação pode estar um pouco mais, né, tocando em feridas. Então, bom ter uma atenção, até porque, lembra, né, Mercúrio está retrógrado, então já começa aí, né? O que foi? Ó, o pessoal falando, não sabia. Então, Que é a Lilith é Lilith? bem. Tem astrólogo que não trabalha, né? Muitos não trabalham com Lilith, tem uns que falam que Lilith é só ruim. Então tem bastante coisa aí sobre Lilith que eu gosto muito, é um ponto que para mim tem tudo a ver trabalhar essa energia. Então, cuidado, esse é primeira dica, né? Não comece a semana aí com mau humor e cuidado com a comunicação, né? Às vezes pode ser uma palavra que você fala, ela sai aí e você depois se arrepende, né? Porque feriu alguém, porque trouxe aí alguma confusão. Então, muita atenção. E à noite a lua vai entrar em peixes, uma lua minguante em peixes. Então, aí você pode falar bastante disso também, né? Porque uma coisa muito forte é que a gente vai ter uma semana muito boa para acesso ao inconsciente e limpeza de crenças, aquela limpeza para. Sim, você vai iniciar um ano novo, né? Um ano novo real, né? Um ano novo astrológico, um ano novo da natureza. Vá mais leve, né? Tire. A gente sempre faz isso, né? A crença limitante é quase como unha, né? A gente tem ali essa semente implantada na infância, ela fica crescendo, 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 e a gente tem que ir cortando, cortando, limpando, até de repente você vê que não está afetando mais a vida. No mapa, o que quer dizer meio do céu? Meio do céu é o topo do mapa, tem a ver com carreira, tem a ver com missão, aquilo que a sua alma, né, quis fazer aqui. Então, muitas vezes a gente associa a carreira, a questões profissionais. Mas, no geral, vai falar da missão. O que sua alma quer fazer aqui? Né? E parte da fortuna é um cálculo que envolve aí Sol, Lua e Ascendente. Tende a ser um ponto de sorte, de coisas boas que acontecem se você estiver ativando muito bem o seu Sol, a sua Lua e o seu Ascendente. Veja como é bom, é importante conhecer essa trindade, né? Comenta aqui, quem sabe, Sol, Lua e Ascendente. Meu Sol é Aquário, minha Lua é Câncer e meu Ascendente é Peixes. Então tem essa trindade aí. Então, a Lua entra em Peixes e convida a gente a mergulhar no inconsciente, aproveitar o lua minguante e deixar embora algumas crenças que não servem mais.
né? E assim, é desafiador, a gente sabe, a gente estuda muito, mas a gente sabe que às vezes fica ali, né? O Peixes, ele fala de coisas muito inconscientes, coisas muito profundas, né? Que às vezes você fala, pô, limpei, aí limpei, mas daqui a pouco volta de novo. Às vezes você não limpou, às vezes foi só pro inconsciente e depois volta aquilo, né? Então a Lua em Isso. Peixes convida essa limpeza profunda, meditem, né, meditem. Quem não medita ainda, aproveita, demorou para começar. Né? Todas as escolas de mistério antigas também falam do poder da meditação. Hoje a Sim. própria ciência fala do poder da meditação. E é até um antídoto, né? Eu vou dar um exemplo que eu aprendi no yoga, né? Se você, às vezes você fica aqui com o braço, fica assim, tranquilo. Mas daqui a pouco você fica 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, você não aguenta mais. Começa a doer, 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 queimar. Aí você fala, não aguento mais, vou morrer. Mas se você baixar um pouquinho, você consegue subir de novo. Né? Depois, quem quiser, faz o teste. Isso significa o quê? Que às vezes uma coisa pequena, mas que compensa uma outra que você está muito tempo, ela é um antídoto, é um bálsamo. Então, óbvio, a gente fica horas e horas no celular, horas e horas, às vezes, no computador, horas e horas fazendo um monte de coisa, né? E aí, se você ficar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, melhor ainda, na meditação, você acaba compensando esse tempo, né? Você fica aqueles minutos ali com o cérebro numa onda alfa. Aliás, eu postei lá no grupo da Dutan que óleos essenciais comprovadamente fizeram estudo científico, que assim, já sabíamos, mas enfim, tem que ter estudo, né, para a galera de hoje. Os óleos comprovadamente eles auxiliam o cérebro a entrar em ondas alfa, né? E aí depois você entra na onda alfa, vai entrando na teta e assim por diante. Então utilize óleos essenciais, cristais também, né, para você poder meditar, acessar essa energia pisciana e deixar, né, aquilo que tem que ser deixado para trás para você entrar o ano com tudo. Né? Novamente a gente vai ter uma força ariana muito, muito intensa nesse início de ano. Né? Temos nada menos do que Saturno, né, que está em Áries, e o Netuno também no signo de Áries, dois planetões lentos nessa energia. Quer falar alguma coisa? Não. Você está olhando assim? O que você está vendo aí? Eu estou justamente vendo aqui o pessoal que eu estou chamando para que tá entrando, vai entrar na live. Ah, tá. Bom, e aí na terça-feira não temos movimentações que não são, né, as movimentações da Lua, mas teremos bastante coisa que a Lua fala, vou falar que faz, né, vou falar no astral do dia. E na quarta-feira temos um aspecto que aí você pode falar bastante, né? Na quarta-feira, bem no meio da semana, e vai pegar essa Lua nova, né, vai ficar marcado na Lua nova, a gente vai ter o planeta Vênus fazendo quadratura com Júpiter. Né? Então é um aspecto que envolve dois benéficos, então é uma quadratura que é desafiador, mas é com dois benéficos, tende a ser um pouquinho mais leve. Mas assim, teoricamente, né, na visão astrológica, não é um momento legal para assuntos venusianos, ela está se desentendendo com Júpiter, né, que é o deus dos deuses, mas na prática o que a gente diz? Primeiro, né, cuidado com exageros, em termos venusianos, né? A quadratura é sempre um momento de conflito, não é isso, Mi? Sim, é sempre É um sempre um desafio, é momento de sempre um conflito, é atrito. sempre um desafio. Então é Vênus, que é o planeta que rege tanto o amor quanto o dinheiro, numa quadratura com Júpiter, que é o expansor, né? Que é aquele que expande Exatamente. tanto o relacionamento quanto a questão financeira. Então, tanto não é um momento para a gente falar de relacionamento, ou ter uma conversa séria aí com o seu cônjuge, com o seu namorado, com a sua namorada. E também não é o momento certo de assinar um documento, né? De fechar negócio, meio que isso. Na verdade, assim, essa coisa de fechar negócio já tem que ficar de olho por causa do Mercúrio retrógrado, né? Então, Eita, ele por si já ficaria, peraí, espera um pouquinho, porque ele vai, semana que vem já teremos o Mercúrio direto, já é outra coisa. Mas principalmente assim, né? Quando tem um aspecto desafiador com Júpiter, Júpiter que expande, nem tudo que você. Mesmo alguma coisa que é boa, quando você exagera, ela fica ruim. Né? Então, sei lá, você gosta de um docinho, um bolo ali, né? Eu recusei o bolo agora. Né? A Silvana fez um bolo maravilhoso, eu comi no almoço, comi de manhã, comi no almoço. Aí agora à tarde eu falei, meu, melhor não. Né? Porque é uma coisa gostosa, tal, não faz bem, a gente sabe, açúcar, aquela coisa toda. Mas se você comer uma quantidade moderada, o corpo se vira ali, né? Agora, se você exagerar, é delicioso, mas se exagerou, vai dar ruim, né? uhum. Então, tudo que, mesmo aquilo que é bom, se você exagerar muito, pode se tornar ruim. Então, Vênus, primeiro, né? Fala de relacionamento. Quadratura com Júpiter. Cuidado com expectativas exageradas em relacionamento. Né? Principalmente para quem está conhecendo alguém. Né? Ah, conheci alguém, eu tô. E de repente você já projeta naquela pessoa que a pessoa vai ser a pessoa da sua vida, e aí lembra, tá Mercúrio retrógrado em peixes, a Vênus em quadratura com Júpiter, isso, aumentando tudo, de repente lá na frente você descobre que não tem nada disso. E quanto maior a expectativa, maior o tombo, né?
Então, cuidado com essas expectativas, cuidado com gastos, né? Então, às vezes a gente fica ali, né? A propaganda gosta muito disso, você fica recebendo propaganda, e aí, especialmente gastos muito altos, né? Então, assim, não estou falando de qualquer comprinha tal, mas gasto muito alto. De repente você vê uma coisa e você nem pensa se você vai ter dinheiro para pagar, mas você passa no cartão e põe, né? Porque exagerou ali naquela questão do gasto, muitas vezes por uma questão de insatisfação de relacionamento, né, de uma insatisfação de autoestima, baixa autoestima, a Vênus Sim. ali desafiada. Né? Então, cuidado com essas coisas, mas também eu sempre falo que, por mais que a quadratura seja um aspecto desafiador, e aí se diz, né, na astrologia que não é um momento bom assim para a energia do planeta, eu também trabalho com a astrologia evolutiva, que entende que, mesmo sendo uma quadratura, é um contato entre Vênus e Júpiter. Né? Então, tem como a gente aproveitar melhor, alquimizar melhor. E a grande questão é crenças com relação a dinheiro, porque Vênus fala de dinheiro, Júpiter fala de crenças. Perfeito. Então, quais são as crenças que você tem sobre dinheiro, sobre alto valor, que principalmente vem do passado da família, porque o Júpiter está em Câncer. Então, é um momento muito forte, né? Eu vou aproveitar isso, obviamente, né? Todo mundo pode aproveitar para você pensar, bom, quanto eu vejo, né? Quanto que eu tenho de, que eu aprendi sobre dinheiro, o que eu aprendi sobre valores, o que eu aprendi e que vem, né? Ficou enraizado em crenças que vem lá da família, que vem lá do passado. Né? Júpiter está em Câncer e Júpiter já voltou ao movimento direto, né? Então Júpiter está podendo entregar o melhor dele ali. Então olhar para essas crenças com relação às finanças e, claro, crenças com relação a relacionamento. Né? Então, o que que você acredita sobre relacionamento? O que que você, né, aprendeu sobre relacionamento? E aí uma coisa é fato, né? O que a gente aprendeu, a Silvia pode falar bastante disso também, se quiser ir emendando aí para. Mas o que a gente aprendeu, não necessariamente os pais foram lá e ensinaram, né? A gente absorveu, a É, gente absorveu pelo que a veio da gente gestação. pelo que a gente presenciou, pelo que a gente viu. Então, assim, desde a barriga, né, desde o útero, o inconsciente da mãe é ligado ao bebê que está se formando ali. Então, Isso, tudo que está acontecendo ali, que às vezes a gente nem tem noção, vai se impregnando, né, isso, naquele inconsciente. E aí isso. depois a gente nasce, né? Fica aquela criancinha com o cérebro ali, né, como se tivesse uma esponja ali, né, capturando tudo, porque está aprendendo, ele precisa aprender. O cérebro ele está numa, a gente fala que está em ondas teta, né, direto ali. Né? Então hoje a gente tem que lutar, né, tem que acalmar a mente para você chegar numa onda teta. A criança não, a criança ela já está ali, né, aquela criança novinha. Então tudo que ela vê, tudo que se fala para ela, tudo que ela vai gravando aquilo no cérebro. Né? E depois fica ali aquele sistema de crenças que ela nem sabe direito de onde veio, por que que veio, mas está ali. Né? Exato. Então, É. muito com É o que relação a. o, desculpa te cortar, mas é aquela famosa frase do Jung, né? Enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele dominará a tua vida e você vai chamar isso de destino. E eu gosto muito de falar que ele está falando de crenças aqui também, porque as nossas crenças elas ficam armazenadas no nosso inconsciente. Tem muita coisa que você acredita e que muitas vezes você não se deu conta do porquê você acredita dessa forma, por que você enxerga o mundo dessa forma, né? Por que você acredita que para você ganhar dinheiro, por exemplo, você tem que trabalhar pra caramba? Por que você acredita, por exemplo, que dinheiro é uma coisa ruim? Né? Esse é um aspecto. Então, dinheiro, por exemplo, eu percebo aqui quando eu atendo, nos meus atendimentos, é uma das coisas que mais pega. A questão da prosperidade, da abundância, é uma das coisas que mais pegam, porque a gente foi por muito tempo um tabu, e junto com o tabu tem bem impregnado de crenças, de culpa, né? Então, assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, isso está impregnado no nosso campo, ainda mais tendo em vista que a gente está num país extremamente cristão. Né? E no América Latina como um todo, o povo latino como um todo é extremamente cristão, né? Então, assim, essa crença fica muito impregnada nas nossas células. E isso gera um campo eletromagnético. Então, por mais que, assim, racionalmente você tenha essa consciência, se você não traz isso para o teu coração, ou seja, se você não sente que você é merecedor, que tá tudo bem você ser próspero, isso vai se manifestar. Isso é o exemplo da prosperidade. Relacionamento, idem. Pô, cresci num lar onde eu não via meu pai e minha mãe tendo bons relacionamentos, tendo um bom relacionamento. Eu não tive esse exemplo. Então você cresce achando que você não merece. Você cresce achando e você vai co-criando essa realidade. Por quê? Porque você vai sempre buscar aquilo que te é familiar, de alguma forma,
como maneira da tua psique, do teu inconsciente, buscar resolver aquilo que não se resolveu na primeira infância. E você vai atrair mais do mesmo. É você mesmo tentando resolver aquilo. Né? Então é muito importante a gente se atentar às crenças, porque elas estão dominando a nossa vida. A gente tem uma falsa sensação de liberdade. O que a gente chama de liberdade, de escolha, de livre-arbítrio, é uma grande mentira. Porque não é você que está escolhendo de fato. Em parte do que está escolhendo é a tua genética, né? Que é a epigenética que foi criada, são as suas crenças, são os seus medos, são os seus traumas. Não é você consciência escolhendo, porque se a tua consciência pudesse de fato escolher, você não estaria vivendo o que está vivendo provavelmente hoje no quesito desafio, né? Qualquer desafio que você está vivendo aí hoje. Se você está vivendo, observe, tem crença aí. E eu bato muito nessa tecla, porque eu sou assim comigo. O Amir convive comigo 24 horas, ele sabe como que eu sou comigo. Não, tem alguma coisa que eu estou atraindo aqui. Por que eu estou atraindo isso? O que o universo está querendo me mostrar? O que a minha consciência está querendo me mostrar? O que isso está me ensinando? Então, assim, eu provoco vocês nesse lugar. Questionem-se. Né? A gente tem um termo que eu gosto muito da TCC, que é a metacognição, né, na psicologia como um todo, que é a capacidade que a gente tem de pensar sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente está o tempo todo ali julgando do mundo, enfim. Então, assim, exercitem essa metacognição. Pensem sobre o pensamento de vocês. Né? Não aceitem, eu acredito nisso porque é assim. Porque é. Não, porque é por quê? De onde veio? É daí que vocês vão agalfinhar aí, não sei nem se existe essa palavra, mas abocanhar a crença de vocês. É isso aí, então. Para quem estiver passando pelo processo terapêutico, para quem está buscando se melhorar, meditar, enfim, olhar para dentro, aproveita, né, o aspecto que é desafiador, e para a gente não ficar só, meu Deus, que ruim, então Vênus está em quadratura com Júpiter, é você realmente falar, tá bom, então eu vou aproveitar esse aspecto e trazer curas. Marília, boa tarde. Porque nesse mesmo dia, olha que interessante, né? Nesse mesmo dia, o Sol, que vai estar finalizando, então, a passagem por Peixes, né? Então, ó, o Sol vai estar no grau 28 de Peixes, ou seja, há 2 dias do ano novo astrológico, né, há 2 dias de entrar em Áries, só que antes dele sair de Peixes, ele faz um bom aspecto com Urano. Urano que também está saindo de Touro. Urano está ali nos últimos graus de Touro, só que Urano é mais lento, né? Mas ele vai se despedir de Touro de vez, vai entrar no signo de Gêmeos. Preparem a mente de vocês, porque vai acelerar pra caramba tudo, né? Tecnologia já está acelerada, vai acelerar mais ainda, né? Só que antes, então, o Sol faz esse bom aspecto com Urano. E o que é interessante, né? Urano está em Touro, então fala muito dos assuntos venusianos. Né? Então a gente estava falando até agora de Vênus, e Vênus é regente de Touro, especialmente Vênus quando fala de dinheiro, de finanças, de alto valor, de autoestima. Né? Uma coisa interessante também é que o Urano está terminando o trabalho dele por Touro. Quem vai entrar em Touro próximo é Quiron, que é a ferida, que vai entrar em Touro esse ano. Né? Então, o Sol fazendo sexto com Urano é uma oportunidade de libertação. Então, aqui, olha que interessante, né? Por um lado, tem esse desafio pode cutucar a gente, né? Olha para isso, veja essa crença, veja essa dor, né? Veja essa questão, e o Sol fazendo sexto com Urano, vamos nos libertar. Né? Vamos deixar para trás, né, essa coisa que está profundamente enraizada no inconsciente, aproveitando que o Mercúrio está retrógrado em Peixes ainda, e o Sol está iluminando esses porões do inconsciente. Né? Acabei de perder. Quando que o Sol entra em Áries? O Sol entra em Áries na sexta-feira. A sexta-feira vai ser de ano novo aqui para quem acompanha a astrologia. Né? Então, esse aspecto ele é muito legal. Ele pode trazer também grandes ideias, grandes inovações, né? Novas formas de pensamento, e especialmente o tema da libertação, né? Porque junta tudo a lua minguante. A lua minguante fala, deixe para trás aquilo que não serve mais. E é uma lua minguante que vai estar realmente finalizando, porque na própria quarta-feira, a lua em peixe se encontra com o sol e temos então a lua nova. Lua nova no signo de peixes, para você plantar os seus sonhos, né? Para plantar o poder da imaginação. Quem diria que hoje, né, a gente tem aí hoje muitas pessoas da ciência dura, né, que a gente fala hard science, vendo quão é importante a questão da imaginação, do cérebro, né, do poder do cérebro. Assim, a medicina ficou muito tempo, né, só naquela briguinha do tipo, tem um vírus aqui, tem uma bactéria ali. Não, muito do que acontece com a gente está aqui, ó. Né? É a nossa mente que vai gerando ali emoções, vai trazendo aí
inúmeros neurotransmissores e químicas e assim por diante, que fica percorrendo o nosso corpo e desequilibra tudo. Você é o placebo, exatamente. Né? Então, é uma coisa que, se a gente pensar no poder da imaginação, o poder da saúde mental, se você estiver cuidando da sua mente, vai ser importantíssimo. Então, vai ser uma lua nova com uma carinha de finalização. Por quê? Porque é uma lua nova nos últimos graus, grau 28 de peixes, e é uma lua nova que acontece nos últimos dias do ano de 2025, ano astrológico de 2025. Então, traz uma despedida, mas ao mesmo tempo planta aquela semente para quando chegar, porque veja, né? O peixes é aquela questão de você plantar a semente, regar ela, e aí vem o sol de Ares ali, aquela vitalidade, e joga para cima aquela planta. Aquela semente explode em energia. Então, inclusive, vamos ver se você vai conseguir, né? Não sei como é que tá a sua agenda, mas eu estava querendo muito fazer a live não, o Zoom nessa quarta-feira. Na quarta consigo. Então, isso é muito legal. Então, quem tiver aí já meio que se prepara, porque a ideia de fazer o Zoom na quarta-feira, para pegar essa energia, Sol sexto com Urano, Lua nova, Sensacional. para vocês Muito bom. entenderem, né, qual que é a ideia desse projeto, que é realmente poder fazer com que todo mundo possa se apropriar mesmo, né, entender, assim, novamente, não vai ter muito, não vai ser, não tem nada a ver com curso de astrologia, tá? Então, para todo mundo já ficar ciente, não tem nada a ver com curso de astrologia, o curso de astrologia continua e ele é separado, né? Vai ser uma coisa que eu quero trazer a forma mais simples que você possa utilizar no dia a dia, É né? uma jornada terapêutica, gente, que tem como base a astrologia e a cocriação, porque eu vou vir com essa parte da cocriação, das visualizações, do empoderamento, de você trazer esse arquétipo para você. Só para quem está entrando agora, o Amir está falando bastante da finalização do ano astrológico de 2025. Por quê? Porque dentro da astrologia a gente ainda não virou de ano. A gente ainda está em 2025. Ou seja, o primeiro ano do dia vai ser quando, Amir? Sexta-feira. Sexta-feira. No meio ali da sexta-feira, o Sol entra no signo de Áries e temos o ano novo astrológico de 2026 começando. E Né? no sábado a gente já está pegando essa energia, por isso que sábado começa a jornada astrológica. Se você quer mudar e virar a chave, é o momento. Exatamente. Então vai ser uma linguagem bem simples, uma linguagem para você realmente colocar em prática. Não vai ter aspecto, né? Vamos falar de aspecto, vamos falar. Não, a ideia realmente é pegar a energia do signo e todo mundo se apropriar. Vai ser muito, muito legal. Né? Socorro 2025, me dá até um alívio ouvir que ele termina. Pois é, mas 2026 está aí, né? Ele nem começou e já está, né, nessa energia tensa aí. Novamente, né? O que a gente tem que fazer? Quando tá tendo guerra no mundo, né? Então o Ares está, para a galera, né? Pro coletivo, inconsciente coletivo, para os líderes, eles estão pegando o pior de Ares. Né? Então Saturno entrou em Ares, Netuno entrou em Ares, vamos fazer guerra. Né? E a gente quer justamente o contrário. Não, Saturno entrou em Ares, Netuno entrou em Ares, vamos aproveitar a nossa liderança, vamos fazer acontecer na nossa vida, vamos liderar a nossa vida. E fazer o bom para todo mundo. Né? Então, assim, você tem um lado luz do signo e tem um lado desafiador, o lado, né, que é ruim do signo, que existe. Então, assim, o que a gente quer? E, claro, quem, na sua vida pessoal, né? A gente não está falando, ninguém é um presidente aqui que está assistindo essa live. Se tiver também, vamos conversar, né? Mas, na sua vida pessoal, né? Você pode não estar fazendo guerra contra o país, mas você vai estar fazendo guerra com pessoas ali ao redor, né? Então, brigando em casa, brigando com pessoas. Esse é o lado negativo de Ares. Né? Agora, por que não pegar o lado positivo de Ares e falar, não, vou ter energia, vou me empoderar, vou ser líder, vou empreender, vou fazer a coisa acontecer. Né? Pegar essa força de Ares e realmente direcioná-la para algo positivo. E falando em Ares, então a gente tem uma lua nova na quarta-feira, que é no final de Peixes, e na quinta-feira a lua entra no signo de Ares. Então na quinta-feira, que é o último dia, né, o inteiro do ano novo, do ano de 2025, a gente já tem um gostinho do Ares chegando. Né? Então já vem aquela energia do fogo cardinal de Ares, né, da força da vida, da vitalidade. E na sexta-feira é o grande dia. Sexta-feira o Sol entra em Ares. Eu vou pegar até aqui o horário que ele entra aqui para o Brasil, obviamente, né? O ingresso do Sol em Ares vai ser 11 horas e 45 minutos no dia 20 de março, na sexta-feira. Então, a gente já almoça, né? Então, para quem almoça aí por volta desse horário, a gente já almoça no ano de 2026 astrológico. Então, a gente já almoça com o Sol no signo de Ares. E o que é muito interessante, né? O Sol entra em Ares, ele já mira para se encontrar com Netuno, que vai ser domingo. Domingo vai ser um domingo bem mágico, hein? Vamos aproveitar o domingo aí também.
Mas o Sol entra em Áries, então temos o Ano Novo Astrológico, que vai contar, inclusive, como eu falei, né, com Stellium ariano, né, porque, assim, todo ano, obviamente, quando é o Ano Novo Astrológico, é porque o Sol entrou em Áries. Mas não é todo ano que tem lá em Áries Netuno, que tem lá Saturno, que tem a Vênus, pode ser que tenha, mas não é sempre. A própria Lua, né, às vezes o Sol pode entrar em Áries, a Lua pode estar em qualquer um dos dois signos, e, assim, gerou-se e Quiron, né? Quiron ainda está em Áries. Então é um ano novo, 2026, que começa com um estélio, né? Um monte de energia no signo de Áries. Então vale muito a pena você aprender a utilizar essa energia. E, novamente, né? Não é só para o seu signo. Ah, então eu vou esperar até. Eu sou de Sagitário, eu vou esperar até chegar o mês de Sagitário para poder entrar no encontro. Você vai estar perdendo todos os outros arquétipos, né? Que Vamos estão ali para explicar? você utilizar. Vamos explicar como que vai funcionar? Eu sei que você já vem explicando bastante no seu podcast, né? Mas eu acho que tem Uhum. muita gente aqui que não sabe nem o que, que a gente vai fazer dia 21. É. Seria legal Não, depois a então, gente explicar um vamos passar pouquinho, né? rapidinho de novo, mas vai ter aquele encontro no Zoom, que aí a ideia é a gente mergulhar, vai ter uma apresentação, inclusive, para Boa. mostrar tudo. Mas basicamente todo mês o Sol muda de signo. Né? Então o Sol fica aí cerca de um mês em cada signo. Então ele passa por Áries, passa por Touro, passa por Gêmeos, passa por Câncer. Nisso que acontece, as pessoas que nasceram nesses signos vão fazendo aniversário. Né? Então, eu, por exemplo, sou de Aquário, há um mês e pouquinho atrás eu fiz aniversário. Né? Passei ali pela minha revolução solar. Então, o Sol ele sempre vai percorrendo o zodíaco, e dentro de um ano ele percorreu todos os signos. E para todo mundo, é o que eu falo, né? É como se a partir de sexta-feira todo mundo pode ser um pouco ariano. Né? Então, não é só quem tem Sol em Áries ou quem tem planetas em Áries. Quando o Sol entrar em Áries, ele entra em Áries para todo mundo. Então ele ilumina essa energia para todo mundo. Então todo mundo pode ser, né, ariano nesse momento. Até porque, independente do seu signo, você tem Ares em qualquer ponto do mapa. Ele pode estar na casa 10, pode estar na casa 8, pode estar, enfim, ele está em algum lugar. E quando você aprende a usar essa energia, você aprende a dominar melhor uma parte da sua vida. Né? Então a gente vai ter esses encontros onde eu vou explicar da melhor forma possível a energia, o arquétipo, o mito, a psicologia do signo. Né? Vou trazer ferramentas para você utilizar o mês inteiro. Né? Então, cristais que ajudam a trabalhar a energia do signo, óleos essenciais que ajudam a trabalhar a energia do signo. A Sullivan vai trazer conhecimento terapêutico também, né? Porque a gente vai, né, falar sobre vida, né? Isso é sobre o ser humano. Quando a gente fala de astrologia, é falar do ser humano. E a gente vai ter meditações para ativar essa energia, né, Isso. para você sentir na pele, para você colocar. Porque, inclusive, a meditação é interessante, porque você pode fazer ela no dia lá ao vivo, obviamente, mas como vai ficar gravado, né, você pode, de repente, falar, pô, quero fazer de novo. Né? Estou aqui, Quero quero trazer te. essa energia para agora, que eu estou me sentindo meio apático, por exemplo, no caso de Ares, né? Que é uma força, é um Exato, arquétipo, está dentro de você. Isso mesmo. exato. Quero treinar essa energia, quero me apropriar mais dela, quero, você pode fazer de novo, é uma coisa muito interessante. Né? É uma forma de meditação que você pode fazer várias vezes. Né? Pode ouvir de novo sobre o signo, se você quiser fixar mais, né? Mas isso é uma coisa interessante. E claro, quando o Sol entrar em touro, teremos a energia do touro. Vamos fazer toda a ativação do signo de touro. Depois, quando o Sol entrar em gêmeos, vamos ter a ativação de gêmeos, e assim por diante. Vai ser muito, muito legal. Né? E num preço super acessível para todo mundo. Então, venham, né? Só venham e chamem outras pessoas. E o que acontece na sexta-feira, que é extremamente bem-vindo, eu estou contando com. Eu espero que o celular melhore antes, né? Mas talvez seja aí quando o senhor Mercúrio voltar ao movimento direto. Então, sexta-feira, mas vai ser um pouquinho mais tarde, né? Vai ser depois do ingresso do Sol em Ares, o Mercúrio volta ao movimento direto. Então, finaliza aí a primeira temporada de retrogradação de Mercúrio. Né? Quem fez também o workshop de 2026, que a gente fez ali no ano passado, já sabe que Mercúrio vai retrogradar nos signos de água esse ano. Então, já foi Peixes, teremos Câncer, né? Então, quando tivermos aí próximo da temporada canceriana do Sol, o Mercúrio ele sempre anda muito próximo do Sol, temos a retrogradação de Mercúrio em Câncer, e depois, lá para novembro, Mercúrio retrogradando em Escorpião. Tá? Então, a primeira, que foi Peixes, já está terminando, pelo menos. Né? Então, sexta-feira, Mercúrio volta ao movimento direto e dá aquela liberada. Né? Então, até a área que você tem Peixes no mapa pode receber aí, né, um impulso maior, porque ela pode ter ficado um pouco travada, um pouco de revisão ali, você olhando para trás, olhando para dentro. Muita gente, obviamente, tem segurado, né? Ah, não vou fazer uma coisa muito importante agora porque o Mercúrio está retrógrado, e aí É. você aproveita que ele volta ao movimento direto.
Temos sim a famosa área de sombra, mas a área de sombra eu digo que é mais psicológica mesmo, é mais você ir percebendo todas as movimentações que você foi fazendo, mas em termos de chatice aí, né, do céu, acho que melhora bem. Depois que ele voltar para o movimento direto, já dá aquela aliviada. Então é uma ótima notícia. Né? Então é uma semana que finalmente temos o Mercúrio voltando ao movimento direto. Se você estava esperando para fazer alguma coisa, claro que vai ter que esperar um pouco mais, né? Porque ele volta ao movimento direto na sexta-feira, aí já abre o fim de semana. Então provavelmente a gente sente mais, né? Pelo menos em termos de trabalho, na outra semana. Né? Que aí a gente já começa a semana inteira com ele direto. E no ano novo astrológico. Nós já começamos com o ano novo. No sabadão, então, a gente tem a lua em touro. Então significa que a gente vai ter o fim de semana inteiro taurino. Né? Então vai ser um fim de semana taurino, um fim de semana muito gostoso também para se cuidar, né? Bem-estar, autocuidado, estar com a natureza, fazer tudo isso vai ser bem legal. A lua entra em touro, onde ela fica exaltada. Vai ser o dia do nosso encontro, né? Ao vivo ali no Zoom, Ao vivo. para você se apropriar, né, da energia de Ares, para você conhecer essa energia. E no fim de semana, temos uma energia muito interessante. Porque, assim, eu vou citar isso nos encontros, obviamente, né? Mas vocês não vão ter que ficar se preocupando em pegar isso. Mas quem que é o planeta regente de Ares, né? Sempre tem um planeta que rege o signo. E quem rege Ares é Marte, o deus da guerra. Né? Na mitologia, o deus da guerra. Sim. Marte vai estar, ó, no sábado, fazendo um aspecto maravilhoso com Júpiter. A gente vai ter Marte fazendo um trígono com Júpiter. Esse aspecto é muito, muito legal, porque, lembra, tudo que Júpiter toca expande, né? Ele aumenta, e nesse caso é um trígono. O trígono tende a ser uma energia mais benéfica, né? Mais tranquila, não tende a ter o conflito. Então, é uma energia que tende a fazer o quê? Marte fazendo um trígono com Júpiter, expandir a nossa força, expandir a nossa energia, a nossa iniciativa, a coragem, a liderança. O Marte está em peixes, o Júpiter está em câncer, então pode trazer muito uma energia da gente investigar o nosso inconsciente, as emoções, né, lidar com as emoções. Mas eu achei muito interessante porque é um aspecto que fica marcado, né, para o ano novo astrológico, então ele vai meio que acompanhar a gente o ano inteiro e ele pode trazer muita energia. Então é um ano que começa com aquele fogo de Ares lá no alto, com vários planetas ali, e o regente, né, que é Marte, recebendo um bom aspecto do Júpiter, que é o grande benéfico. E Júpiter está exaltado, está feliz, está forte no signo de Câncer. Então é muito, muito interessante. Para quem conhece um pouquinho do tarô, né, o signo de Câncer é associado ao arcano a carruagem, ou carro. Né? Então tem tudo a ver esse Marte em Peixes. Peixes representa também os sonhos, né, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, né, a sua imaginação ali. Então é o Marte colocando energia para você correr em busca desses sonhos e recebendo o apoio do grande benéfico que vai te dar fé, você vai acreditar. Né, então é importante acreditar naquilo que você busca. É um aspecto maravilhoso. Então a gente vai ter um fim de semana de bastante energia, fim de semana de sonho e mais. Né? No domingo, que é dia do Sol, então, para quem gosta da magia astrológica, né, todo dia você pode se conectar com um planeta mais fortemente. Então, domingo é dia do Sol, tipo hoje, né? Hoje é dia do Sol. É, e, aliás, acho que vai ter mais um horário, que é o horário do Sol. Então, acho que às 20 horas você consegue se conectar bastante com essa energia solar. Então, domingo, que é dia do Sol, então já está exaltada essa energia, o Sol faz a conjunção com Netuno, né, que é o planeta que fala do inconsciente, dos sonhos, da espiritualidade. Né? Eu diria que, inclusive, você pode falar um pouco também nessa coisa, né? Acho que é um dia que a gente pode buscar muita ajuda espiritual mesmo. Né? Então, dos seus guias, mentores, enfim, o que quer que você acredite, né? O que é que você trabalhe, que você siga espiritualmente, esse é um dia muito, muito interessante, porque isso acontece uma vez por ano. Né? Então, um aspecto de conjunção do Sol, como o Sol demora um ano para dar uma volta completa, com os planetas mais lentos acontece uma vez por ano. Então, esse domingo, dia 22, vai ser um domingo onde é uma janela de única no ano, né, depois só no ano que vem, que o Sol faz conjunção com Netuno, iluminando o inconsciente, iluminando nossos sonhos e podendo colocar a gente em contato com espiritualidade, com nossos guias, mentores, aquilo que a gente, né, tem mais afinidade. Então, você pode trabalhar o seu altar, você pode trabalhar meditação, visualização, imaginação, tudo isso vai ser muito, muito legal. E, aliás, eu recomendo, para quem não tem um altar, seria legal você ter um lugar na tua casa
para isso, né? Destinada a esse momento de introspecção, de olhar para dentro, colocar ali, por exemplo, uma imagem que você de uma pessoa que você goste, de um ser, né? Ou de um avatar. Então, assim, os nossos altares aqui de casa são, né, cheios de imagens. Tem Ganesha, tem Krishna, tem Buda, tem Jesus, né? Mestre Sananda, tem São Francisco, né? Que eu amo muito. Então, assim, é legal você ter esse altar, esse lugar onde você possa olhar para aquela imagem não como um lugar assim só de adoração, não isso, mas para você falar, uau, essa é a consciência que está dentro de mim que eu preciso despertar. Então eu vejo muito as imagens, aqui em casa a gente é cheio, né? Cheio de imagem, de todos os lados. No meu escritório, escritório do Amir, no nosso corredor tem todos os mestres da Fraternidade Branca, na sala, porque a gente olha para aquela imagem e fala, caramba, essa é a minha realidade, a minha consciência é essa consciência. Então é só para recordar a gente da fonte, de quem nós somos, e que a gente esquece o tempo todo, a gente está numa dimensão, gente, muito densa. A terceira dimensão é uma dimensão muito densa. Você imagina que a gente é muito primitivo aqui. Nós temos poderes que inclusive estão no nosso DNA e que estão desativados, mas que a gente simplesmente se esqueceu deles. Por exemplo, a telepatia, a telecinese, voar, por exemplo, é uma capacidade que a gente tem. Só que na terceira dimensão a gente não tem, porque a gente está sob a lei da gravidade e por aí vai. Né? Então, quando a gente vai em dimensões superiores, quinta, sexta dimensão, e a gente acessa, por exemplo, os nossos irmãos estelares, a gente se recorda disso. A gente se recorda das nossas famílias estelares, a gente se recorda da unicidade. Então, eu acredito que esse domingo, né, você falou isso, é interessante que vai ser bem um dia do encontrão, a gente vai estar lá em contato com os irmãos arcturianos, né? Mas é interessante porque é um domingo que vocês podem destinar a fazer realmente, eu vou fazer um altar, né? Eu vou fazer um altar e aí eu vou fazer um combinado comigo, um combinado com o meu consciente. Já começa o ano, esse ano novo, fazendo um combinado com a tua consciência de preservar um dia, um momento do seu dia para esse instante, né? De conexão com essa espiritualidade, né? De conexão com esse eu maior. Então, fantástico. Nossa. Gente, Então, é ó, muito eu tô legal sabendo disso porque agora, tá? Eu não sabia, não. O Amir, ele só conta as coisas para vocês, aqui na live, no podcast. Para mim, ó, eu tenho que... também, eu vou vendo conforme eu vou vendo aqui, eu vou anotando, né? Ah, Eu vou ter que olhar, eu consulto a efeméride e eu anoto aqui. Então, isso aqui eu também, eu falo que o podcast eu faço para a galera e para mim, né? Porque é uma forma de eu boa, ficar também sempre olhando o que está acontecendo. E é boa. muito interessante porque assim, vai ser um domingo muito, apesar do Sol já estar em Áries, né, que vai falar da iniciativa, da força, vai ser um domingo bastante pisciano, numa energia de espiritualidade mesmo. Porque o Sol vai estar em conjunção com Netuno, que é o regente moderno de Peixes, e o Marte, que é agora o regente do Sol, né, porque, tudo bem, agora eu posso estar complicando um pouquinho, mas quem sabe de astrologia sabe do que eu estou falando, de expositores. Quando o Sol entrar em Áries, ele fica, né, à disposição do Sol, do Marte, né, que está lá no signo de Peixes. Então, o Marte vai estar em Peixes, ou seja, meio que dá um subtom pisciano para o Sol em Áries, e o Marte vai estar recebendo trígono com Júpiter, que é o regente também de Peixes na astrologia tradicional. Tem uma Então, pergunta para fazer aí. Eu tenho uma pergunta. A gente está vivendo esse momento, esse conflito mundial. Aliás, eu depois, antes da gente finalizar a live, eu queria fazer um combinado com o pessoal que está aqui assistindo para que as pessoas chamem mais pessoas. Ou se você estiver numa casa com mais pessoas, até o Amir, vou pegar o Amir de surpresa aqui agora também, mas eu queria fazer um combinado com vocês, de antes da gente terminar a live, a gente fazer uns 5 minutinhos de mandar energia para o planeta, de mandar energia para esses líderes, para essas pessoas, para trazer a energia da paz. A gente está lidando com energias, com seres que gostam, que se alimentam de guerra, que se alimentam dessa frequência. Nós aqui temos a missão, por estarmos encarnados aqui na Terra, de emanar uma outra frequência. Então eu quero até combinar com vocês que estão assistindo aqui a live, de daqui a pouquinho, já vai chamando pessoas, vai convidando pessoas, para a gente juntar uma egrégora mesmo e fazer essa conexão com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, guias, líderes, seres de luz, mestres ascensos, para que estejam aqui intervindo, né? Porque é pedis e recebereis. E a gente precisa, nesse momento, de pedir ajuda mesmo para esses seres, né? E eles vêm.
E eles vêm, a gente vai manifestar essa luz, essa paz, né, essa leveza para o planeta, porque a gente tem essa autorização. E aí eu queria aproveitar e fazer a pergunta, Mi, se no domingo, que vai estar toda essa configuração, se vai estar mais potente para a gente fazer algo do gênero, por exemplo. Certeza, certeza. Até porque, assim, eu sempre trabalho a astrologia no sentido de evolução pessoal, né? Então, a coisa como eu falo, a mudança que você seja, a mudança que você quer no mundo. É bem Sim. aquela palavra de Gandhi, eu sempre trabalho isso. Então, o que eu ia falar é que a Lua, ela vai estar exaltada em touro e vai falar com o Urano também. Então, a gente pode ter muitos insights, muitas ideias e muita ajuda espiritual. Mas, claro que traz esse portal, esse poder aí de emanar essa energia de peixes. Peixes é amor incondicional. Né? Então, assim, a energia do amor, é a energia que, tipo assim, que os grandes mestres vieram ensinar, essa questão do amor. Então, é a energia do peixes. Então, sim, vai estar um ótimo domingo. Eu acho que, assim, uma coisa interessante, né? Como eu falei, a gente vai ter um grande impacto, né? Muita energia no signo de Áries. E aí, todo mundo vai ficar recebendo essa energia. Os líderes e todo mundo, aí a pessoa mais, né, comum ali, vai estar recebendo essa energia. O que a gente pode fazer? A gente, cada um de nós, usar melhor essa energia, direcioná-la para o positivo. Porque, sim, como a gente sabe, né, a Terra tem um campo vibracional, tem um egrégor ali que vibra, né, de acordo com tudo aquilo que é emanado para lá. Né? Então, se o Sol entrar em Áries e a pessoa está inconsciente, ela começa já a brigar com o outro, ela fica com raiva, fica acelerada, e aquela coisa toda, ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar trabalhando e jogando mais para o campo astral ali o lado negativo de Áries. Né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é trabalhar a nossa energia, a nossa vibração. Tá, entendi. Mas sim, quem quiser fazer, você vai estar no grupo ali, né? Obviamente, então fazer qualquer coisa aí pela paz mundial, para essa coisa, vai ser super bem-vindo, né? E Uhum. necessário, talvez, né? Porque, como eu falei, quando tiver essa concentração, quando Marte entrar em Ares, né? Porque agora ele está em peixe, quando ele entrar em Ares, vai dar aquela explosão. Fica até meio assim, porque os caras estão ali, né? Com o navio, petroleiro passando e ameaçando atacar navio. Imagina, né? Um navio de petróleo recebendo bomba, o tamanho de uma explosão, né? Então, quando Marte entrar em Ares e se encontrar com todos esses planetas aí, vai ser uma coisa tensa, né? Vai ser em abril. Então, o mês de abril ele vai ser bastante intenso. Então, todo mundo possa estar no melhor dessa energia, né? Preparando, né, para esse momento aí, para ter essa energia mais direcionada possível. As coisas se resolverem, enfim. Mas é triste, né? Essa coisa aí é complicada demais. É. Mas eu acho que em termos da semana, então é isso, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, trazer alguma coisa. Não sei se você quer fazer aqui na live, porque Eu cinco quero minutos na live é também. muito, né? Eu quero fazer aqui na live também hoje. Eu estou chamando justamente para isso, para a gente já começar hoje nessa meditação. Eu acredito muito, e você sabe disso melhor que ninguém, o Sim. quanto eu acredito no poder da mente, assim. Eu me pego muitas vezes falando assim, por que que eu estou pensando dessa forma? Por que que eu estou sentindo dessa forma? Sendo que a gente tem essa potência, a gente se esqueceu. E eu acredito também muito no poder do coletivo. Né? Tem um livro que eu recomendo para vocês, o Amir também já leu esse livro, e é um livro que gente, eu vou cometer aqui uma ousadia, tá? Mas como eu já li os dois livros, eu posso falar, eu acho que com propriedade, talvez eu tenha que reler esse livro de novo para ter mais propriedade. Mas esse livro aqui do Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural, olha isso, ó. Olha isso aqui. Esse livro aqui, ó, ele foi um divisor de águas na minha vida. E eu ouso falar que é um livro até que tem mais potência, né, do que o próprio Autobiografia de um Yogi, que é fantástico, que muda também, vira uma chave. Mas nesse livro ele fala, é possível, e é possível agora, e é possível para você. A minha sensação quando eu li a autobiografia foi, nossa, que legal, Yogananda, a sua vida, que bacana, os monges que você conheceu. Pô, tão legal, né, ter um mestre. Quem sabe numa vida próxima eu não tenha um Yuk Testor ali para me ajudar, para me direcionar, né? E aqui o Joe Dispenza fala, medite. Está dentro de você. Está na sua glândula pineal. Você só precisa despertar a sua glândula pineal. Está no amor. Está na conexão com o todo. E aí ele traz, por exemplo, inúmeros estudos, né, de pessoas, de grandes multidões que meditaram, por exemplo, pela paz mundial, e que bem nesse período, por exemplo, teve ali a queda do Muro de Berlim, teve o cessar da Guerra Fria,
né? Não sei quantos mil indianos, por exemplo, estavam meditando pela paz. Então eu acredito na força da egrégora. Por mais que aqui a gente ao vivo esteja aqui com 14, 15 pessoas, não importa, não interessa. Se você tem com mais pessoas, e se de repente essa live mais pessoas vão assistindo, a gente vai formando uma egrégora de paz, porque hoje, inclusive, tem grupos no mundo fazendo essa meditação. Então a gente tem esse poder, né, de manifestar isso, de manifestar uma grande teia, né, de proteção, de despertar da consciência dessas pessoas que estão à frente. A gente sabe, eu sei, que são forças muito trevosas que estão à frente disso, né, que estão fazendo isso acontecer, porque eles querem realmente que a gente não entre na quinta dimensão, né? A Terra decidiu ascensionar, mas a humanidade segue sendo escrava dessas forças escusas. Então cabe a nós fazer essa escolha agora, de falar, não, a gente vai manifestar essa ascensão para todos nós. Todos nós estamos juntos nesse despertar. Então, eu realmente acredito nisso, por isso que eu estou já propondo agora, e para que vocês que vão entrar nessa semana, que já estão recebendo aí tudo o que pode vir a acontecer, para que vocês lembrem-se na hora e falem assim, já manifestem o escudo de proteção, já manifestem a luz, já visualizem e cocriem junto aquilo que todos nós queremos, que é a paz, que é o amor incondicional, por todos os seres, né, de todas as formas, em todos os universos e mundos. Então, é basicamente isso. Bem, Você já terminou de falar do resumão? já. Então, domingão, Sol Netuno é o fechamento, então vai ser um fim de semana muito legal que a gente vai ter, né, astrologicamente falando, em todos os sentidos, né? Então, também uma outra coisa que eu recomendo para todo mundo, vá para a natureza, né? Que a Lua vai estar em Touro e a natureza, assim, quem se afasta da natureza fica doente, né? E quem volta para a natureza se cura. Então, você ir lá pisar na terra, você ir lá andar numa floresta, você ter contato ali, né, com as forças da natureza vai ser muito maravilhoso no fim de semana. Sempre é, né? Mas quando a Lua está em Touro, traz aquele convite. Sim. E a gente finaliza a semana. Né? E aí, novamente, fica aquele convite. Entrem no grupo do WhatsApp, que vai estar em todo lugar aí, que quem me seguir vai ver, né? Vai estar nos descrições, enfim, entra no grupo do WhatsApp. E já está meio que pré-marcado aqui que na quarta-feira a gente vai fazer um encontro no Zoom. Tá? Inclusive tem um Isso. limite ali no Zoom, então se vier muita gente, né, você tem que, né, garantir lá sua vaga. Mas a gente vai ter um encontro no Zoom para falar com mais detalhes, né, sobre esse projeto e sábado ele já começa. Então já está Exato. aí. Quarta-feira, que horas? 18 ou 19 horas? Já Acho vamos deixar que marcado? É. eu gostaria de 18, né? Mas aí você vai falar que é muito cedo, então, sei lá, talvez 19 horas. Não Boa, vai boa, ser uma 19 coisa horas, tão porque tem um. longa também, né? Não entendi, não entendi. Não vai ser uma coisa tão longa também, é mais um bate-papo mesmo apresentando, né? Com mais detalhes do que vai ser. Mas eu falo isso Maravilha. porque, assim, eu sou uma pessoa que dorme cedo, não dorme cedo não, porque eu acordo de madrugada. Né? Gente, é Então, verdade, eu sei disso. 3h30, 4 horas eu já estou de pé. Então, se eu ficar dormindo muito tarde, eu estou ferrado. Muito bom, muito bom. Gente, eu espero vocês então na quarta-feira, tá? Sábado a gente começa a jornada. E agora, antes, eu queria então fazer esse convite para você que está assistindo essa live aqui ao vivo. Eu não vou colocar nenhuma música, porque corre o risco até do Instagram meio que barrar para dar por direitos autorais e tal. Eu adoro, né, uma frequência, mas de qualquer forma eu tenho A aqui gente pode o fazer meu isso também, ó, só para ficar até mais legal, a gente pode fazer na quarta-feira no Zoom. também, Porque lá também. pode colocar música, porque aí não tem esse problema, né? Não, na quarta-feira no Zoom a gente vai fazer também. Inclusive, eu quero ampliar essa visualização, vai ser mais tempo. E vai Agora eu só ser quero. uma linda lua nova em peixes, então assim, é totalmente energia do amor aí, né? Maravilhoso, na quarta-feira, né? Na quarta-feira. Tá. Hoje eu quero já ancorar então essa energia, tá? Então, se vocês tiverem qualquer ferro, coisa assim, brinco, essas coisas, tirem, por favor, metais pelo corpo, já vão tirando. Eu quero que vocês ajeitem a coluna, mantenham a coluna ereta nesse momento, tá? Muito bom. Então a gente vai fazer 3 respirações conscientes, tá? Então a gente vai mandar o ar lá para o diafragma, aqui para baixo, barriguinha de Papai Noel. A gente vai segurar um pouquinho esse ar e vai soltar o ar pela boca, como forma da gente baixar um pouco a frequência cerebral, tá bom? Então inspira devagar, manda o ar para o diafragma, faz a respiração completa e segura um tempo.
E solta, solta todo o peso, vai relaxando a cabeça, relaxa o pescoço. E mais uma vez, inspirou, mandando ar lá para o diafragma. Segura um tempinho. E solta devagar. Mais uma vez, inspirou. Segura esse ar um tempo. E solta, relaxando ainda mais os ombros. Relaxando os braços. Relaxa as mãos. Vai relaxando toda a parte do tronco, do abdômen. Vai soltando, soltando. Relaxando o quadril, coxas. Vai relaxando os joelhos, canelas, panturrilhas. Relaxa os pés. E você vai ficando cada vez mais relaxada, relaxado, trazendo a sua atenção para aqui e para agora, na condução da minha voz. E nesse momento, visualize no seu entorno uma bola de luz azul neon. O seu corpo, a sua casa, está dentro dessa bola de luz, que te cerca nesse momento, protegendo o teu campo e o campo dos seus, desses que habitam a sua casa, o seu lar, que compartilham com você esse espaço. Essa bola de luz repele tudo aquilo que não pertence ao amor, repelindo toda a negatividade e ancorando o aqui e o agora, o presente, a vida, a frequência do amor. Inspire, trazendo para o seu corpo, para as tuas células, essa frequência, trazendo para o teu corpo essa consciência. Mande essa consciência, essa frequência para o seu coração. Sinta, nesse momento, a pulsação do seu coração nas pontas dos dedos das mãos, nas pontas dos dedos dos pés. Concentre-se no poder do seu coração, trazendo a sensação, a energia da alegria, do amor. Traga à sua memória uma sensação, um dia, uma vivência tua de alegria. E vibre junto com o seu coração, que é o maior epicentro do seu corpo. Aqueça o teu coração, sinta esse calor agora vibrando pelo teu corpo, essa alegria. Isso, um pouco mais. Inspire mais uma vez e direcione esse ar para o seu coração. Crie no teu corpo a frequência da alegria, a vibração do amor. Amor e alegria. Deixe que todo o teu corpo vibre nessa frequência agora. Muito bom. E sinta que a partir do teu corpo se expande ainda mais esse campo de amor e alegria, tomando de conta agora de todo o lugar onde você está. No teu quarto, na cozinha, na sala, no transporte público ou no teu carro, não importa. Aonde quer que você esteja, essa energia se expande, vibrando e reverberando em cada ser, em cada pessoa ou animal.
Você vai mandando essa energia, ela vai se expandindo. Nós, aqui juntos, formamos uma imensa teia, conectados, nesse momento, através da energia da alegria e do amor. E nesse momento você se torna, junto com essa teia, um canal de luz. Essa luz se expande, e você vai começando a se visualizar flutuando, voando acima do seu corpo, acima da sua casa. Muito bom. Você percebe a presença de todos os outros que aqui estão. E nesse momento, todos nós juntos conseguimos visualizar essa luz, essa alegria, esse amor transbordando no planeta, sendo amplificada no campo do planeta Terra. Visualizem o nosso planeta, as pessoas que nele habitam, recebendo essa frequência. Visualizem, criem, sintam, saindo do teu corpo, das tuas mãos, essa energia. A gente vai direcionando, inclusive, essa energia para os lugares onde está tendo conflito lá no Oriente, para as pessoas que estão vibrando na energia e na frequência contrária da luz. Chegando lá com os nossos mentores, guias, mestres, líderes ascensos. Faça o seu comando pessoal. Traga para esse campo o seu mestre, o seu orixá, o seu líder. Eu, nesse momento, convoco os amados arcturianos, convoco os amados pleiadianos, as minhas equipes de luz. Convoco nesse momento o amor de São Francisco de Assis. O amor incondicional desse mestre, para que brote em cada coração. Que cada coração nesse momento sinta um pouquinho desse amor, um pouquinho desse despertar por todos os seres. E vamos plasmar nesse momento, através dessa energia, cocriar nesse momento a frequência da paz. A frequência do despertar, que seja pelo amor, a mudança. Vamos fortalecer esse pensamento. Que seja pelo amor, a mudança. Isso. Vai voltando para o teu corpo agora. Vai voltando, sentindo essa frequência, essa energia ainda vibrando. Agradecendo por esse momento de conexão, esse momento de despertar. Agradecendo a consciência divina. Agradecendo a fonte divina. Está feito, está feito, está feito. Sente esse enraizamento quando você volta para o corpo, sentindo a frequência de Gaia, da Mãe Terra, da conexão através dos micélios, abaixo de nossos pés. Vai voltando, mexendo o corpo. E no seu tempo é permitido você abrir os olhos. Arro. Assim é. Bem, Está feito. segunda meditação do dia. Muito bom. Minha também. Ah, que bom, Bia, que bom.
Gratidão, gente. Como é que vocês estão? Boa. Vocês estão bem? Bom, né? Energia da... Deu um calorzinho, né? Assim é, está feito. Deu um calor, né? Eu aqui dei uma suadinha. Gratidão. Façam isso todos os dias, sempre que vocês puderem, todos nós. Gratidão, Érica. É isso. Ai, que bom. Que bom. Quando a gente se emociona, significa que levou para o coração. Quando a gente leva para o coração, a gente está co-criando, né? Ai, que linda, que lindo. Cai de paraquedas, deu uma calma no coração, muito bom. É isso, a gente precisa trazer essa calma para o nosso coração, porque como a Mi falou até, né? A gente tem que ser a mudança que a gente quer no mundo. Então, todas essas guerras, esses conflitos, estão mostrando as nossas sombras. E a gente tem que ter humildade para falar, uau, eu tenho muito para melhorar. Eu tenho muito, muito. Eu falo isso todo dia. Eu olho aqui para a imagem gigante que eu tenho de São Francisco e falo, mestre, me ensina a amar. Eu sei tão pouco, né? Qualquer coisinha que a pessoa fale que me pega no ego, eu já fico brava. E esse ser beijava os pés de quem cuspia nele, né? Então a gente tem muito para aprender. Então que a gente vibre nessa frequência e aprenda o que a gente tem que aprender para a gente começar a vibrar luz, né? Levar luz para as nossas sombras, aceitar, acolher as sombras e levar luz para elas, né? Muito bom. Então é isso aí. É isso. O dog até veio. Muito Nossa, o bom. Duque também apareceu para mim aqui. Puro amor, né? Claro que ele ia aparecer. Muito bom. É. Pessoal, é isso então. Lembra, se gostou dessa live, deixe seu comentário, deixa seu like, compartilhe com outras pessoas. Vai ter o link, eu vou deixar em todo lugar possível, nos stories, o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Chamem outras pessoas para o grupo também, né? Compartilhem o link lá para as pessoas entrarem. E já está combinado aqui, na quarta-feira, a gente vai ter um encontro, mas é no Zoom, não é aqui no Instagram. É no Zoom. Então você tem que estar no grupo do WhatsApp para você receber o link para o Zoom, para a gente poder se falar ali no Zoom. Né? E se alguém tiver alguma dúvida, tudo a gente conversa ali também na quarta-feira. Né? E que todo mundo possa estar com a gente no sabadão, na primeira ativação do ano. Vai ser maravilhosa. Tamo É junto. isso, pessoal. Beijão. Gratidão, Uma amiga. ótima Gente, noite. obrigada. Até Beijo. amanhã no astral do dia e a gente vai se falando ao longo da semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.